Bom dia, crianças. Professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de arte referente ao nosso dia 10 de setembro. E o objetivo da nossa aula de arte é de conhecer diversos tipos de instrumentos musicais e suas respectivas funções. Vocês já estudaram sobre a dança, sobre a música. E dentro da música, nós encontramos os instrumentos musicais, certo? Acompanhando e completando uma canção, seja em uma banda, em uma orquestra ou em mesmo carreira solo, autores, de uma explosão de sonoridades, ritmos e batidas diferentes. Isso nos causa sensações variadas que podem nos acalmar, certo? Ou nos deixar ansiosos. Então, os instrumentos, eles são responsáveis por acelerar os nossos corações, nos deixar calmo, tranquilo, ou então nos deixar agitado. Então, dessa forma, na matéria de hoje, eu irei pontuar para vocês alguns instrumentos musicais tocados no Brasil. Apresento na aula de hoje o primeiro instrumento para vocês, o violão. Então, o violão é o instrumento musical querido do Brasil, da serenata, dedilhada, dedicada a um amor, ao puro som da música popular brasileira, a MPB como conhecida. Então, no som sertanejo tradicional no país, nos palcos ou em rodas de amigos, o violão ele é o instrumento mais escolhido e de fácil aprendizagem, sendo uma excelente porta de entrada no mundo musical, no mundo da música. Chegou ao país por intermédio, através dos portugueses, durante a nossa colonização. Então, o violão, além de tudo, ele traz consigo história. É um instrumento que caminhou por culturas, nações, transformando-se, ganhando notoriedade. E foi se aperfeiçoando, permitindo oferecer mais do que um modelo com o passar do tempo. Depois do violão, nós temos aqui a guitarra. Então, a guitarra, nós podemos perceber que ela é um instrumento dos mais conceituados músicos do mundo. Ah, professora, e quem toca guitarra é só quem gosta de rock, do estilo musical rock and roll? Não. Não por um simples, som acústico que a guitarra apresenta, mas por ter potência, o que deixa a música bem mais dinâmica e com uma identidade própria. A guitarra elétrica, como modificação do violão, gerava um som suave, não como conhecemos hoje. E a guitarra ela surgiu para nós em 1930 para ampliar a potência sonora e foram colocados captadores, porém o sucesso ainda não havia sido alcançado. Foi somente quando o músico Paul criou o corpo maciço que o instrumento alcançou a forma sonora que conhecemos hoje, atualmente. Temos também o teclado, facilitador, divertido. O teclado é um instrumento que encontramos em igrejas, em bares, certo? Em lanchonetes. Permite a criação de harmonia, além de ser popular e bem acessível. É um instrumento que lhe faz interagir com a banda toda. As suas funções permitem liberdade criativa em vários ritmos, em vários tons, certo? Tem também aqui a bateria, é a rainha da percussão, é imprescindível para as bandas. Toda banda apresenta uma bateria. Sendo adequada
para todos os estilos musicais e ritmos lentos, acelerados. O instrumento da bateria se destaca quando se aventura em seus solos comandado pelo baterista, que é o que comanda esse instrumento. Então, assim, sendo desafiadora, movimenta todo o corpo do baterista. Aprimora a coordenação, a percepção, certo? Agilidade, raciocínio. A bateria, enfim, ela é um instrumento completo que faz de qualquer gênero musical se tornar mais completo ainda. Também vou apresentar para vocês alguns instrumentos musicais afro-brasileiros, que são de origem africana, ok? Nós temos aqui o berimbau, que é bastante conhecido e utilizado pelos capoeiristas dentro da capoeira. Então, é um instrumento de corda usado para fazer percussão na capoeira. É uma espécie de arco, como podemos observar, feito com uma vara de madeira de comprimento, né, de aproximadamente 1,20 m ou 1,60 m, depende, e um fio, né, um arame, no caso aí, preso nas extremidades da vara. Então, em uma das extremidades do arco é fixada uma cabaça que funciona como uma espécie de caixa, aqui ó, caixa de ressonância. Então, para a realização do som, é necessário a utilização de uma pedra, uma moeda, uma vareta, aqui a vareta, moeda ou cachixi, que eu vou já falar para vocês o que é esse cachixi aqui, tá bom? Então, os capoeiristas, eles usam bastante o berimbau. É de origem africana e como os africanos, eles vieram para cá, para o Brasil, né, nós temos esse instrumento dentro da capoeira, que a capoeira é uma espécie de dança, ok? Nós temos aqui o cachixi. O cachixi, ele é um instrumento de percussão, né, usado, certo, juntamente com o berimbau, e corresponde o quê? É um pequeno cesto aqui de palha trançado, contendo dentro dele sementes ou arroz para a produção daquele som. Então, esse objeto, ele é um complemento do berimbau. Nós temos também outro instrumento afro-brasileiro, é o tambor. Então, são os principais, né? No caso aí, instrumentos musicais africanos, certo? Dentro do Brasil. Então, dos mais variados formatos, posso encontrar o tambor, né? Tamanhos também variados, cores variadas, com elementos decorativos. Então, é um objeto musical que pertence à percussão. Ele é oco, é feito de bambu ou de madeira. Além de sua utilização nos eventos festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre comunidades distantes em razão de sua forte potência sonora, turma. Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, sobre a nossa aula de arte hoje. Fica aqui registrado alguns instrumentos musicais, claro que nós temos vários outros instrumentos, e eu deixei aqui registrado também para vocês 3 instrumentos musicais afro-brasileiro. Então, deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Na aula de hoje, o destaque foi para os instrumentos musicais, ok?